Nós estamos pensando como restaurar alguns tecidos desse mundo, convocar quem ainda pode se afetar com a ideia da vida no planeta, para a gente cuidar do corpo da Terra. Cuidar do corpo da Terra para além de consumir, né? Consumir o que chamam de recursos naturais. Encanta dizer que, e para nós também é muito importante, está mostrando o fortalecimento, o que é a produção, a terra, como vocês podem ver aqui, o plantio de mandioca, o milho, tantas outras maravilhas que nós temos ainda aqui no Quilombo Mesquita e que cultivamos muito. Então temos aqui a nossa sobrevivência, tiramos também o nosso sustento de tudo que nós produzimos. A terra é importante. Importante que é dela que tiramos os nossos sustentos. Vamos cuidar da nossa mãe terra, que é ela que nos mantém firme, forte e saudável, principalmente com a agricultura familiar. Temos que ter essa consciência para a vida futura. Ainda é possível adiar o fim do mundo? Acabamos de ouvir o Ailton Krenak, liderança indígena, e Sandra Braga, do Quilombo Mesquita, em Goiás, falando sobre caminhos possíveis para esse adiamento através do cuidado com a terra. Povos e comunidades tradicionais, por sua ligação vital com a natureza, são importantes professores nesse momento em que buscamos formas de adiar ou mesmo superar a crise climática. Nesse quinto e último episódio, vamos falar sobre receitas para adiar o fim do mundo, que já estão sendo praticadas por esses povos e comunidades em todo o país. Esse podcast é realizado pela rede Vozes Negras pelo Clima, com apoio da Anistia Internacional Brasil e do Brasil de Fato. Olá, eu sou Amanda Costa, mulher negra, ativista climática do bairro da Brasilândia, em São Paulo. E eu sou Camila Aragão, mulher negra com baixa visão, moradora do condomínio Coração de Maria, Minha Casa Minha Vida, em Cassange, Salvador. E juntas estamos apresentando o podcast Vozes Negras pelo Clima. Ao longo de 4 episódios, falamos sobre justiça climática e socioambiental do ponto de vista de mulheres negras de diferentes biomas que lutam pela construção do bem viver em seus territórios. Nesse último episódio da temporada, trazemos as respostas à crise climática que estão sendo construídas nos territórios de todo o Brasil. Nós somos guardiões, sim, da natureza, porque a nossa religião é a natureza, nós cultuamos a natureza. A Yalorixá Mônica, integrante da rede Vozes Negras pelo Clima e presidenta da Associação da Mulher Guerreira de Guapimirim, na Baixada Fluminense, resume nessa frase curta a relação dos povos de terreiro com a natureza, que é muito parecida com a relação de outros povos tradicionais brasileiros. Para entender por que essas comunidades são tão importantes na construção de caminhos para fora da crise climática, que sejam socioambientalmente justos, é preciso entender as diversas cosmopercepções sobre humanos e natureza. Essa relação tão próxima de interdependência com a natureza é justamente o que possibilitou que, ao longo de séculos e talvez milênios, povos e comunidades tradicionais tenham construído tecnologias de convivência respeitosa com os mais diferentes biomas do Brasil. Ana Placidino e Kedi Okademin, do terreiro Ilé Axé Ifaibalé Jacolé, em Cachoeira, na Bahia, reforça a importância dessa relação entre povos tradicionais e natureza. Aprendemos que somos uma coletividade, mas essa coletividade não é formada somente por seres humanos. A nossa coletividade é formada pelas águas, pelo fogo, pela terra, pelos ares, pelas florestas, pelas encruzilhadas, pelos parques, montanhas, por todos os que se foram, por todos os que ainda virão, por todos aqueles que conosco convivem. Essa concepção de mundo que nos foi transmitida através dos nossos antepassados que resistiram, e é por isso que nós estamos aqui hoje, vivos, caminhando nesse país,
Essa cosmovisão da coletividade faz com que nós cuidemos, preservemos todo o ambiente onde estamos, porque nós somos o meio ambiente. O meio ambiente não é algo que está descolado dos seres humanos. Nós, seres humanos, fazemos parte desse meio ambiente. Nossos antepassados estão nele. Os territórios tradicionais de povos e comunidades tradicionais no Brasil são preservados, são protegidos. Aquela árvore é a árvore onde vovó se sentava. Aquela cachoeira é a cachoeira aonde Quissimba está e reina. Por isso precisamos cuidar e precisamos preservar. Um estudo realizado pelo Instituto Socioambiental UISA, em 2022, demonstrou que os povos e comunidades tradicionais são responsáveis, juntos, pela proteção de 1/3 das florestas no Brasil. O estudo afirma ainda que, além da alta tecnologia social no manejo tradicional das florestas, a presença desses povos amplia a governança sobre os territórios e traz contribuições socioambientais importantes para recuperar áreas degradadas. Um exemplo disso é como povos quilombolas, indígenas, de fundo e fecho de pasto, extrativistas, entre outros, têm agido para conter o avanço da devastação do Cerrado, como relata Emília Costa, do Quilombo Santo Antônio do Costa, em São Luís Gonzaga, no Maranhão. Na questão da proteção e preservação socioambiental, é fundamental, né, a gente usar os conhecimentos tradicionais, porque é uma relação que não é uma relação de exploração, é uma relação de proteção mesmo, uma relação de cuidado em que as comunidades usam. Não é a relação mercadoria e consumidor. E a gente vê a natureza, os animais, como um ser também que faz parte do território, que junto a gente forma esse território em que cada um dos seres que habitam, vivem neste lugar, tem um papel que é de preservar dentro de cada especificidade de cada ser que habita, a gente tem que preservar e cuidar. E os conhecimentos tradicionais é justamente para isso, para a gente continuar preservando aquilo que os nossos ancestrais preservaram para a gente encontrar até hoje nos estados que está. Infelizmente, muito destruído, né, pela ação do homem, que não tem uma relação territorial, que não tem um sentimento de pertencimento, que vê esse espaço apenas como um espaço de exploração e de lucro, apenas como um local de ganhar dinheiro. Tudo isso que nos contam, e a Mônica, Ana Placidino e Emília Costa, nos faz pensar no quanto o direito à permanência do território é, na verdade, uma tecnologia de cuidado ambiental. E em todos esses casos, essa tecnologia é de cuidado do povo negro e tradicionais, frequentemente ignorados pelo Estado. É disso que nos fala também Zezé Pacheco, integrante da Rede Vozes Negras pelo Clima e coordenadora do Conselho da Pastoral da Pesca, nos estados da Bahia e Sergipe. A Bahia é um estado diverso pelo seu próprio processo complexo histórico, que guarda uma diversidade imensa de populações, de biomas, de diversidades biológicas, de cultura. E, por isso mesmo, tem uma vocação para valorizar os modos de vida dos povos e comunidades tradicionais, que são os mais diversos. Onde tem comunidades tradicionais, tem vegetação de pé e tem o ambiente preservado, garantido, porque as comunidades elas precisam desse ambiente para a sua sobrevivência, para a sobrevivência das presentes e futuras gerações. À medida que você tem as comunidades, você também mantém o equilíbrio ambiental. Quando você retira as comunidades, os empreendimentos eles têm uma perspectiva voraz de devorar o território. Então, ali vai criar uma insegurança climática. Então, é preciso fortalecer as comunidades tradicionais, garantir os direitos territoriais, garantir direitos à autodeterminação
sobre aquilo que vai impactar as suas vidas, e assim a gente vai poder ter ações preventivas, mitigadoras para enfrentar a crise climática. O impacto das ações de povos e comunidades tradicionais ultrapassa as fronteiras do país. É o que afirma uma pesquisa publicada em 2019 pela conceituada revista científica Nature, que envolveu cientistas de 15 países. O estudo aponta que o complexo conhecimento construído por esses povos ao longo do tempo promove um ambiente saudável com importante impacto na proteção de polinizadores em suas florestas, lavouras e campos, trazendo múltiplos benefícios culturais, ecológicos, econômicos e de qualidade de vida, seja local ou globalmente. E quais são essas tecnologias? Na entrevista que a Mônica concedeu ao podcast, ela reforçou a importância da gente listar e dar exemplos dessas práticas, como uma maneira tanto de ensinar, como também de reforçar a relevância dessas práticas. Ações que a gente toma, básicas do dia a dia, inclusive da questão do desperdício, inclusive que a gente pode estar fazendo compostagem, pode estar fazendo uma comida ali com vegetal, pode estar fazendo essas hortas em casa. Hoje em dia existem tecnologias que podem fazer hortas verticais, seja na parede do templo, seja no muro, seja numa laje, num cantinho pequeno, porque também não adianta nada você falar que você respeita e você polui, né? Você polui o mar, a casa de Mijá, polui a casa de Oxum, polui as matas, acende velas. Então, eu acho assim, que falta muito prática, colocar em prática o que se sabe. Há muitas tecnologias tradicionais possíveis para frear os impactos da crise climática no Brasil e no mundo. Algumas dessas foram tratadas ao longo dos episódios aqui no nosso podcast. Dentre elas estão as formas tradicionais de plantio e manejo da terra, a revalorização de culturas alimentares tradicionais, o resgate e disseminação desses conhecimentos através da educação ambiental e racial. E a Mônica, com a comunidade dela lá em Guapimirim, por exemplo, tem mapeado as espécies de plantas que estão no terreiro para fazer mudas, além de fazer oficinas com comunidade sobre o manejo e beneficiamento de frutas e outras espécies vegetais. O que a gente quer ter como modelo é um terreiro sustentável, sabe? É um espaço onde, sim, a gente pratica a religião, a gente respeita o chão, o que a natureza, que manda em tudo, produz, e o que a gente faz com o que ela nos dá. Para além do respeito das questões religiosas, através de chá, benzimentos, ervas litúrgicas, etc., e o respeito, ou seja, ter um espaço que está no meio da natureza, né? Um espaço geopolítico, porque eu estar no meio da natureza também é um recado, né? É um recado de preservação, é um recado de importância. A importância de cada erva aqui que existe, a cada árvore que aqui existe, e a gente respeita e usufrui. Outra forma de atuação dessas comunidades tem sido a luta pela garantia do direito à terra e a defesa de marcos legais que contemplem a cultura e a tradição desses povos, com uma especial atenção às mulheres. A Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto, a Aquibanto, e a Rede de Etnodesenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais Quitanda Banto tem realizado desde o ano 2000 um trabalho bastante intenso na área da preservação das culturas identitárias dos povos de terreiro, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais no Brasil. Vem trabalhando na proposição, elaboração, na luta pela aprovação de marcos legais que garantam os direitos territoriais, as culturas identitárias, a proteção dos saberes e fazeres tradicionais, marcos legais que são nacionais, estaduais,
municipais. Também um importante campo de trabalho da Aquibanto e da Aquitanda Banto se desenvolve a partir da ação das mulheres que apoiam a organização de grupos produtivos a partir dos seus patrimônios culturais, apoiam a realização de ações de inclusão social, econômica, de visibilidade para as lutas na área da saúde coletiva, áreas de acesso a tecnologias, nas áreas de preservação ambiental. Assim como Ana Placidino, Emília Costa também defende a importância das mulheres estarem à frente dos processos e práticas de cuidado com o território, tanto quanto das lutas pela regularização territorial dos espaços ocupados pelos seus povos. Ressalto também, né, a importância das mulheres com cuidado com esse corpo território, que somos nós que sentimos as maiores perdas, sentimos as maiores dores, que nessa questão dos conflitos territoriais, somos nós que mais sofremos as nossas violações. E somos nós também as primeiras que mais cuidamos do território. Então, é de fundamental importância em que as mulheres nesses espaços estejam bem, que as mulheres sejam cuidadas, sejam respeitadas, que os nossos corpos e mentes não sejam violadas, que é para a gente continuar na luta, que é a busca, né, pelos nossos territórios livres, sem opressão, sem empreendimentos, sem projetos, porque a gente gosta da nossa casa, do nosso território da forma que ele é, e não da forma como o outro que vem de outros locais quer impor, quer explorando os recursos naturais para o bem de uma minoria. Começa agora o quadro Palavras de Luta. Ao longo desse episódio, a gente falou bastante sobre povos e comunidades tradicionais do Brasil. Mas você sabe quantos e quais são esses povos? No Palavras de Luta de hoje, vamos explicar, afinal, o que são povos e comunidades tradicionais. O Brasil reconhece uma grande diversidade de povos e comunidades tradicionais, que são grupos culturalmente diferenciados, com formas próprias de organização social, que ocupam e usam seu território e recursos naturais com condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Seus modos de vida possibilitam encontrar na caça, na pesca e na extração de plantas e outros recursos a fonte de alimentação e renda. Por isso mesmo, como dissemos ao longo deste episódio, esses povos contribuem fortemente para a conservação da biodiversidade brasileira. O país reconhece 28 tipos diferentes de povos e comunidades tradicionais, entre eles quilombolas, indígenas, povos de terreiro, ciganos e outras comunidades presentes em todo o país. E outras comunidades, como fundo e feixe de passo e faxinaleiros, catadoras de mangaba, catadoras de coco-babaçu, que se restringe a um estado ou região. A maioria desses povos e comunidades contam com legislações específicas para proteger seus direitos, mas ainda há uma grande demanda pela efetivação de tais direitos, principalmente territoriais. E no quadro Rumo à COP30, vamos trazer um pouco sobre como esses temas devem ser debatidos durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. A presença de povos e comunidades tradicionais nas discussões sobre mudanças climáticas é anterior à criação da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças do Clima e remonta ao processo de mobilização desses povos para a ECO 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da Terra. Diversos povos tradicionais do Cerrado, povos amazônicos, vocalizaram a justiça socioambiental através da defesa dos territórios e dos conhecimentos dos povos tradicionais. Desde o Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012, povos, comunidades tradicionais e periféricas se reúnem na Cúpula dos Povos.
evento paralelo aos espaços oficiais da ONU. De acordo com a própria cúpula, essa foi a forma que essas representações encontraram para serem ouvidas nesses espaços de tomada de decisões tão importantes. A cúpula ressalta que esses povos são os que menos contribuíram para a crise climática e os que mais sofrem seus impactos. Exatamente por isso, reivindicam o direito de serem ouvidos e de que suas experiências, tecnologias de convívio com a natureza e cosmopercepções sejam levadas em consideração nos processos de tomada de decisão realizada pelos países participantes das COPs do clima. Fruto dessa importante incidência dos povos tradicionais, em especial os povos indígenas, na COP21 foi criada a LCIPP, Plataforma das Comunidades Locais e Povos Indígenas, no âmbito do Acordo de Paris, em 2015, para fortalecer os conhecimentos e tecnologia das comunidades tradicionais no enfrentamento da crise climática. A gente chega ao fim de mais um episódio do podcast Vozes Negras pelo Clima. Para a produção dele, contamos com a participação de Daniele Souza e Spike Lu na reportagem, Gabriela Morim e Alfredo Portugal no roteiro, Amanda Costa e eu, Camila Aragão, na locução. A gente ouviu também, na abertura do episódio, trechos de entrevista de Lucas Salum com Ailton Krenak para a Rádio Brasil de Fato e Sandra Braga em depoimento para o Instituto Federal de Brasília. Esperamos que tenham gostado do que ouviram até agora. Esse foi o nosso 5º e último episódio dessa temporada, e nele falamos sobre receitas para adiar o fim do mundo. Muito obrigada e seguimos na luta! Vozes negras pelo clima, vem ecoar na força da terra, no som do mar. Sanfona chora, mas é pra lutar. Vozes negras pelo clima, vamos mudar.